Vamos lá. Eu tô esperando a boa vontade do computador aqui, porque tá difícil. Vamos lá. Boa noite para vocês. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Meu computador está travando um pouquinho, mas a gente vai dar um jeitinho aqui. Na primeira aula, nós falamos o porquê a gente estuda, né, nossa língua portuguesa, principalmente vocês no curso de radiologia e de enfermagem, a importância da nossa língua. Ai, deixa eu arrumar. Cadê? E por que que a gente sempre bate nessa tecla, né, de aprender a língua portuguesa, e a gente aprende isso desde a primeira série, ensino médio, faculdade, dependendo do curso que a gente escolhe fazer na faculdade, a gente pega até um português técnico, aquele português mais gramática, mais raiz, digamos assim. Nós falamos sobre a importância, do porquê que nós estudamos, e hoje a gente vai entrar um pouquinho no campo mais específico da nossa língua. A gente vai estudar hoje morfologia. O que é a morfologia? Por que que a gente estuda morfologia? Em que sub-áreas elas se dividem? Qual a importância da morfologia? Por que que a gente prioriza ela quando a gente começa a falar sobre a língua portuguesa? Vamos ver se vai abrir. Não. Boa noite, Alexandre. Vamos lá. O que é a morfologia em si? A morfologia, ela é basicamente o estudo da estrutura das palavras de uma maneira isolada. Na última aula, quando a gente estudou sobre morfologia, sobre a língua portuguesa, eu expliquei para vocês que a gente divide o estudo da língua portuguesa em 3 campos: morfologia, sintaxe e semântica. Por que que a gente começa pela morfologia? Porque a morfologia é o estudo da estrutura das palavras de uma maneira isolada. No material que eu mandei para vocês, tem até uma partezinha gravada falando que a morfologia é o estudo da parte isolada das palavras e a sintaxe é o estudo das palavras em conjunto, no encadeamento. Por que que a gente separa assim? Para ficar mais fácil saber o que a gente usa e como a gente usa. Quando a gente fala da morfologia, a gente fala sobre essas palavras estruturadas, mas elas são agrupadas de maneiras diferentes. E a gente fala de 10 subgrupos, de 10 classes, onde a gente pode distribuir a organização dessas palavras. A gente tem como as classes variáveis as classes de substantivo, verbo, artigo, adjetivo, pronome e numeral. E como as classes invariáveis, a gente tem o advérbio, a conjunção, a interjeição e a preposição. Por que que a gente divide ela em 10 grupos? Para ficar mais fácil a gente assimilar e entender. Quando a gente grava bem, não precisa gravar totalmente todos os grupos, todos os subgrupos. Mas quando a gente entende que elas se dividem ali, fica mais fácil na hora da gente formular uma frase, da gente formular um texto, do nosso pensamento ficar encadeado melhor. A gente vai começar hoje pelo substantivo. O que que é o substantivo? É aquela palavra que denomina os seres, sejam eles seres visíveis ou não. Ela também denomina ação, estado da natureza, sentimento, desejos e ideias. Toda vez que eu falo de um substantivo, a gente subdivide ele novamente. Como assim? Não existe apenas um tipo de substantivo, ele tem algumas variações. A gente pode dividir ele como substantivo comum, que é aquele substantivo que designa os seres de uma mesma espécie de uma forma genérica, de uma forma comum, conhecimento geral. Cidade, menino, cachorro não especifica, diferentemente do substantivo próprio, que é aquele que designa os seres de uma mesma espécie de uma forma particular. Se no comum eu tenho a forma genérica, a forma geral, eu tenho uma cidade como um todo. Quando eu uso o substantivo próprio, eu estou designando e estou mostrando de uma maneira particular qual que é aquela cidade. Londres, Paraíba, ou um país, Brasil. Cachorro, eu posso usar uma
raça. Menino, eu posso usar um nome. Nos substantivos concretos, a gente tem aquele que designa o ser que existe por si só ou na nossa mente. O que eu posso dizer com isso? É aquele substantivo que ele existe independente de outro ser, seja ele real ou seja ele imaginário. A gente tem como exemplo aí no slide: homem, fada, mulher, saci, fantasma. Por que a gente chama ele de concreto? Porque ele existe. Na minha mente, na sua mente, num livro, numa história, na mente de uma outra pessoa. São aqueles seres que eles existem independente de ser na forma física ou não. A gente também tem os substantivos abstratos, são aqueles que designam seres que dependem de outro para se manifestar ou existir. E eles indicam uma ação verbal, um sentimento, algumas características ou alguns estados. São aqueles substantivos que não são palpáveis. Entendam assim: a vida é palpável? Não, a gente vive a vida. Quando eu falo que alguma coisa é rápida, quando eu falo sobre a rapidez de alguma coisa, eu falo do período que aquilo acontece. É muito rápido, da velocidade. Uma viagem, ela existe, mas não é uma coisa palpável. Eu não consigo pegar alguma coisa, denominar viagem, que é diferente do substantivo coletivo, que é aquele substantivo que é comum, mas no singular ele designa um conjunto de seres da mesma espécie. É aquela listinha que a gente decora quando a gente está na escola, quando a gente está no fundamental, no terceiro, quarto série, que geralmente, na minha época, as professoras pegavam e perguntavam o que enxame é o coletivo de quê? E aí a gente tinha que decorar coletivo de abelha, alcateia, coletivo de lobos. É comumente conhecido, a gente aprende isso. Pô, a gente não tem nada que essa mulher fala. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão me entendendo? Posso continuar? Vou esperar a resposta de vocês no chat, para ficar mais fácil. Ô, professora, eu não sei se é seu áudio, mas alguma coisa interfere realmente na aula e acaba ficando um pouco difícil de te entender. Não sei se pode ser a qualidade do áudio, o fone, alguma coisa assim. Eu também tenho um pouco de dificuldade. Algumas coisas eu consigo entender, algumas outras não. Eu tirei o fone, melhorou para você? Sim, o áudio está melhor. O áudio está melhor. Tá bom. Obrigada. Podemos continuar? Por mim, pode continuar, professora. Vamos lá. Quando eu falo dos artigos, eu falo das palavras que antecedem os substantivos, ou seja, as palavras que vão caracterizar aqueles substantivos que eu falei ali atrás, que são caracterizados geralmente em gênero e número. O que eu falo por gênero e número?
Gênero é o feminino e masculino, e o número é o singular e plural. E toda vez que eu quero determiná-los, de um modo particular ou de um modo geral, eu uso os artigos. Nos artigos eu tenho os artigos definidos, que são aqueles que determinam ou particularizam um sujeito específico. Quando eu falo de uma caneta, e ela está aqui na minha mão, suponhamos, eu falo sobre essa caneta, a caneta. Ela é uma caneta particularizada, eu estou mostrando qual que é. Quando eu falo sobre alguma caneta que não está à vista, que eu não conheço, provavelmente com quem eu falo, as pessoas também não conhecem, eu uso o artigo indefinido, que são aqueles que determinam um sujeito de forma generalizada. Ou seja, eles apontam algo ou alguém que não é especificado. E aí eu uso os artigos uma, uns ou umas. No definidos eu tenho o OA e os OSAs. Eu tenho aí também os adjetivos, que são as palavras que caracterizam o substantivo, indicando-lhe ou atribuindo-lhe uma característica, uma qualidade ou um defeito, estado e condição, e ele também concorda em gênero e número. Eu tenho como exemplo aí no slide para vocês, amor materno. Eu estou dando uma característica para esse amor. Qual amor que é? O materno. Momento feliz. Esse momento que eu estou vivendo, o momento, ele é feliz, ele é triste? Essa pessoa de quem eu estou falando, ela é hábil, ela é devagar? Quando eu falo sobre um homem, eu falo sobre um homem simples, sobre um homem mais luxuoso? O adjetivo, quando a gente aprende na escola, a gente aprende que é aquela palavra que dá uma qualidade, que qualifica alguma coisa, mas geralmente não está errado. Geralmente o adjetivo ele vem caracterizando esse substantivo. Ele pode indicar um estado, indicar uma condição também. Quando eu falo do numeral, eu falo sobre a parte da gramática que quantifica os seres ou indica a ordem que esse ser ocupa em uma sequência. E ele pode funcionar como um determinante do nome, modificando o substantivo. E ele é classificado de acordo com a ideia que ele exprime. Eu tenho no numeral 4 tipos de numerais. Eu tenho o numeral cardinal, que é aquele que exatifica, que exemplifica uma quantidade exata. Quando eu falo sobre uma, duas, três coisas, é o numeral cardinal, eles seguem a ordem cardinal. O numeral ordinal é aquele que indica a ordem sucessiva. Primeiro, segundo, terceiro. Quando eu falo do numeral multiplicativo, é aquele que indica um aumento proporcional de uma quantidade. O dobro, o triplo. No fracionário, tem aquele que indica uma diminuição proporcional. Uma fração ou divisão. Meio, metade, um terço. Eu tenho também o pronome. O que é o pronome? É aquela palavra que designa os seres ou a eles se refere, indicando-os apenas como pessoas do discurso. O que eu tenho como pessoas do discurso? São três. A primeira pessoa é o emissor, que é quem fala. A segunda pessoa é o receptor, com quem eu falo. E a terceira pessoa é a pessoa de quem eu falo ou coisa do que eu falo. O pronome ele não tem um significado próprio, ele varia em gênero, número e pessoa. Quando eu falo em pronomes, eu tenho alguns subgrupos, e neles eu tenho pronomes pessoais, que são aqueles que indicam as pessoas do discurso, as pessoas com quem eu posso falar ou de quem eu posso falar no discurso. E nesses pronomes eu tenho os pessoais do caso reto, são aqueles que exercem a função de sujeito. A gente vai ver o que é o sujeito lá na frente, mas vocês devem lembrar. Quando eu falo Maria comprou uma casa, quem comprou uma casa? A Maria, ela. Quando eu tenho esse pronome para substituir o que já foi falado lá atrás, a Maria, eu uso o pronome pessoal do caso reto, que são Professora, boa noite. Oi. Boa noite. Essa primeira pessoa, né, emissor, né? Quando você fala assim, texto em primeira pessoa, texto discursivo, é a mesma coisa? Não. A gente vai ter, na grade de vocês, a gente vai estudar um pouquinho sobre a questão da textualidade, sobre o texto escrito, a gente vai ver a diferença dos textos em primeira pessoa e o texto discursivo. Geralmente são os textos em terceira pessoa, mas na aula de hoje foge um pouquinho da parte do texto. Ok, obrigado.
Para você não se confundir, vamos nos ater apenas à parte da palavra específica aqui. O texto é uma parte abrangente, a gente pega mais na parte da semântica. Contém o que você me perguntou, mas não especificadamente nessa aula que a gente trata dele. Por quê? Quando eu falo sobre o pronome, quando eu falo a primeira pessoa aqui no discurso, imagine uma roda de conversa. Imagine essa interação que nós estamos tendo agora, eu e você. A primeira pessoa sou eu, a emissora. Eu estou passando uma informação, estou dando a aula. A segunda pessoa é você que está recebendo essa aula. E a terceira pessoa que a gente tem numa conversação, num discurso, é a pessoa com quem eu estou falando ou o assunto que está ali, a coisa de quem estamos falando. Nós estamos falando sobre a aula de morfologia. A diferença está nisso. O texto em primeira pessoa ele vai tratar do texto geralmente falado sobre um ponto de vista apenas do emissor, o que é diferente da nossa aula. Eu estou explicando agora para você, na parte de morfologia, o que significa essa primeira, segunda e terceira pessoa. Você conseguiu compreender mais ou menos assim? Sim, professora, mais ou menos, deu para entender isso. Vamos lá. Quando eu falo sobre os pronomes pessoais, eu uso os pronomes pessoais do caso reto, que são aqueles que a gente aprende nos verbos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Toda vez que a gente estuda verbo na escola ou em algum lugar, sempre tem uma tabelinha e todo verbo a gente conjuga ou tenta conjugar ele em primeira, segunda e terceira pessoa, do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. O que eu tenho aí? Na primeira, segunda e terceira pessoa do singular eu tenho eu, tu e ele, e na primeira, segunda e terceira pessoa do plural eu tenho nós, vós e eles. Quando eu falo do pronome pessoal do caso oblíquo, eu falo sobre os pronomes que substituem os substantivos e eles complementam os verbos. E aí, quando eu vou substituir estes verbos, eu uso pronomes diferentes. Eu não uso mais o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu uso alguns outros. E aí eu coloquei no slide para vocês. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, os, as, lhes, se, si, consigo. Essa é aquela parte que a gente aprende na escola, que tem até uma musiquinha, que eu não vou cantar aqui para vocês. Mas quando a gente é pequenininho, a gente aprende em uma ritmação mais fácil para a gente internalizar isso. Como a gente está dando um geralzão, a gente não vai especificar somente nisso. Quando a gente fala de pronomes, a gente também fala dos pronomes possessivos, que são aqueles que exprimem uma posse, que é essa caneta, minha caneta, essa garrafa, minha garrafa, esse celular que vocês estão assistindo a aula, o celular de vocês é seu. Quando eu falo sobre uma caneta que está na mão de vocês, tua caneta, são os pronomes que indicam a posse de alguma coisa, é meu, é seu. A gente também tem os pronomes demonstrativos, que são aqueles que indicam a posição de algum elemento em relação à pessoa no discurso, no tempo ou no espaço. Toda vez que eu falo sobre os pronomes demonstrativos, eu coloquei até no slide para vocês, em vermelho, para ficar bem destacado, porque é uma coisa que às vezes a gente fala, mas a gente não sabe o porquê convencionou-se falar assim. Nos pronomes demonstrativos, a gente tem os variáveis e os invariáveis. Os variáveis, geralmente, que a gente usa são esse, este, aquele, aquela, esta e essa. E os invariáveis é o isso, isto e aquilo. Por que eu coloquei em vermelho? Porque é uma coisa usual. A gente já usa isso no dia a dia, na grande maioria das vezes da maneira correta, só que a gente não sabe por quê, não sabe por que convencionou-se assim. E segundo a gramática normativa, quando eu falo de algum objeto que está na mão de com quem eu estou falando, da segunda pessoa, ou está muito próximo dessa pessoa, eu uso esse exemplo. Eu não sei, mas suponhamos que tem uma caneta na mão de vocês. Quando eu falo sobre a caneta que está na mão de vocês, eu uso esta. Esta. Está perto de vocês, está longe de mim. Estou falando. Quando eu falo sobre alguma coisa que está distante de vocês, geralmente perto de mim, eu falo sobre essa caneta. Essa caneta preta em gel da Uniball está em minhas mãos. Quando eu vou falar sobre uma caneta que está longe de mim, mas próximo de vocês, eu uso esta, perto de mim.
e longe de vocês? Essa. Quando eu falo sobre algo que está distante de nós dois, distante de quem está na conversação, distante de quem fala, de com quem eu falo, eu uso aquele. Estamos fazendo aula daquele curso. Qual curso? ITEC. Provavelmente não tem ninguém lá agora, por isso que é distante de ambos. Vocês estão em casa, eu estou em casa. E a gente também tem os pronomes indefinidos. São aqueles que substituem ou acompanham o substantivo de uma maneira muito vaga. E aí, toda vez que a gente vai usar ele, a gente emprega ele na terceira pessoa do discurso, que é de quem estou falando ou do que eu estou falando. E aí, como exemplo, eu tenho algum, alguma, nenhum, nenhuma, muito, ou, no plural, né? Alguns, algumas, nenhuns e muitos. Quando eu falo dos pronomes relativos, eu falo daqueles pronomes que se referem a um termo já dito anteriormente na oração, e eu não uso ele de novo. Para evitar essa repetição, para não ficar um discurso ou um texto maçante, eu vou substituir ele. E aí eu posso substituir ou com substantivo, ou com adjetivo, ou com pronome, ou com advérbio. O exemplo que eu posso dar para vocês. A caneta da qual estávamos falando no exemplo anterior continua em cima da mesa. Para eu não ficar repetindo toda hora a caneta, a caneta, a caneta, a caneta, eu posso substituir ela num contexto, numa conversação. E aí eu posso utilizar o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cujas, quanto, quantas, quem, que e onde. Eu também tenho os pronomes interrogativos, que são aqueles utilizados para expressar perguntas diretas e indiretas, e, por isso, eles possuem um valor e um uso específico. São aqueles que geralmente utilizamos nas construções de perguntas diretas ou indiretas. Quem? Que? Qual? Quais? Quantas? Quanto? Pronomes interrogativos, a gente sempre usa eles no contexto de pergunta, seja uma pergunta direta ou indireta feita por quem está falando no discurso. A primeira pessoa do discurso geralmente usa ele. Quem falou sobre algo? Sobre o que estamos falando? Quais são as especificações? E eu também tenho os pronomes de tratamento. São aqueles termos mais respeitosos que a gente usa em situações mais formais. Toda vez que a gente vai falar um exemplo sobre a rainha da Inglaterra, ninguém chama ela de Bebete, ou de Elizabeth, ou Bebeta. Por quê? Porque nós entendemos que ela é uma pessoa que exige uma situação mais formal. Ela é uma nobre, ela é uma realeza. Então, nós geralmente usamos pronomes de tratamento com pessoas mais velhas, com pessoas de alto escalão, com pessoas que estão com um nível a mais do que o nosso, geralmente no nosso serviço. A gente não chega para o nosso chefe e chama ele pelo nome, se não é uma pessoa que a gente conhece na nossa vida pessoal, nem no dia a dia, porque não é bonito, não é polido usar isso. A gente sempre usa o senhor, quando, no caso da Rainha da Inglaterra, Vossa Majestade, quando vamos falar sobre uma pessoa que exerce um cargo maior, que é hierarquicamente maior, soberano do que nós vamos Vossa Excelência. E aí, no pronome de tratamento, também entra um asterisco, uma observação. Você é o único pronome de tratamento que a gente utiliza em situação informal. Numa conversa do dia a dia, normalmente, como eu falei para vocês, com o chefe. Se eu não conheço ele na minha vida pessoal, nem no dia a dia, e eu só estou com ele no ambiente de trabalho, eu não chamo ele pelo nome, não utilizo outros pronomes, não chamo ele como uma pessoa comum no meu dia a dia. Porque nós entendemos que ele é um chefe, que devemos respeitar, falar com ele de uma maneira diferente. Quando é uma conversa de igual para igual entre amigos, nós utilizamos o você. Ele é um pronome de tratamento, sim, mas ele é utilizado somente em situações informais. Na morfologia, nós temos também na classe das variáveis o verbo. A gente vai estudar a fundo o que é o verbo nas próximas aulas, mas basicamente o verbo é aquela palavra que expressa ação, estado e fenômeno da natureza. São aqueles quadrinhos que a gente decora na escola. E aí a gente tem os tipos de verbo, por que eles flexionam, quais são os verbos que flexionam,
quais são os números de verbos que se flexionam, em que tempo, quais são as vozes do verbo. Toda vez que a gente estuda o verbo, é uma tabela muito grande, é uma tabela muito extensa. Por quê? Ele é o que mais se flexiona, seja em pessoa, número, tempo e voz. São grades que a gente geralmente não decora. Começando a se falar, a gente aprende certinho na escola, mas a gente vai falando e conforme no dia a dia a gente vai introduzindo esses verbos no nosso vocabulário, a gente geralmente vai aprendendo, vai pegando eles no feeling. Quando eu falo de verbo, eu falo sobre 4 variações que ele tem, flexibilizações que ele tem. E aí o verbo ele é aquele que varia em pessoa. Quando eu falo sobre pessoa, eu falo sobre o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Quando eu falo sobre número, eu falo sobre o verbo variar, no singular e no plural. Por isso que eu tenho as 3 pessoas do singular e as 3 pessoas do plural. Quando eu falo sobre tempo, eu falo sobre o verbo que se flexiona no presente, no passado ou no futuro. Quando eu falo sobre as vozes do verbo, sobre a voz verbal, eu falo sobre as 3 vozes que o verbo pode adquirir. Na voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. A gente também tem o advérbio. O que é o advérbio? O advérbio é aquela palavra invariável modificadora do verbo, do adjetivo, de outro advérbio ou de toda uma oração. É muito legal a gente entender o porquê do advérbio, por que ele tem esse nome. Toda vez que eu falo sobre o ad, eu falo sobre aquele termo que acompanha. E o verbo, geralmente lido na parte teórica como verbo, é uma palavra. Então, o advérbio nada mais é do que uma palavra, ela é invariável por isso. Ela não varia, ela não tem um significado próprio. Ela está ali para ficar do ladinho do verbo, ficar do ladinho de uma palavra. Ela modifica essa palavra, mas ela só fica ali do lado. A função dela é justamente essa, estar do lado de uma palavra modificando ela. E aí eu também posso ter no advérbio a locução adverbial, que é o conjunto de 2 ou mais palavras que tem um valor específico no advérbio, o valor de um advérbio, que geralmente é formado por uma preposição e um substantivo, ou uma preposição e um adjetivo, ou uma preposição e um advérbio. Como exemplo, no slide que eu mostrei para vocês, tem aí as 2 frases com o mesmo significado. Silenciosamente, ela estudava para o concurso. Silenciosamente é um advérbio de modo, mas eu também posso falar em silêncio, ela estudava para o concurso. Tem o mesmo significado, tem o mesmo sentido. Só que na primeira frase eu usei um advérbio de modo, na segunda frase eu usei uma locução adverbial também de modo. O valor não muda, somente o falar muda, o escrever muda. E nos advérbios a gente pode classificar em alguns subgrupos. A gente tem os advérbios de modo, de intensidade, de lugar, de tempo, de negação, de afirmação e de dúvida. Tem os exemplos aí para vocês, mas é muito interessante a gente saber que o advérbio ele tem um valor contextual. Eu posso utilizar um advérbio que geralmente a gente vê na tabelinha como advérbio de modo, mas em um contexto ele pode ter uma outra significação. Ele pode ser visto como um advérbio de afirmação, ou etc., ou vice-versa. Toda vez que a gente vai estudar o advérbio, a gente entende e aprende que alguns específicos servem para aquele tipo de subgrupo. A gente também tem que entender o contexto geral. Na classe das palavras variáveis, eu tenho também a preposição, que é aquela palavra que serve de conectivo de subordinação entre as palavras e orações. O que eu falo sobre conectivo de subordinação? É aquela palavra que está ali e ela depende de uma outra palavra para ela fazer um sentido. Toda vez que eu falo sobre a preposição, eu falo sobre a palavra que vem antes da palavra que vai ser subordinada. E ela dá uma origem. E é por isso que essa palavra chama preposição. Ela vem do pré, antes, posição. E a gente classifica ela em 2. São as preposições essenciais, são aquelas que têm um valor de preposição e elas são seguidas de um pronome oblíquo. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, ser, sob, sobre. E eu também tenho as preposições acidentais.
São as palavras essencialmente de outras classes gramaticais que acidentalmente funcionam como preposição. Sim, eu vou subir o arquivo para vocês na plataforma e eu também vou mandar o arquivo para vocês no WhatsApp. Igual a aula, eu subo ela no YouTube e subo ela direto na plataforma, ao mesmo tempo, para vocês não perderem. Eu não sei se vocês têm muito tempo para estudar, como que é corrido para vocês, e aí eu procuro fazer isso o mais rápido possível. Eu tenho também, voltando, preposições acidentais são aquelas palavras que são essencialmente de outras classes gramaticais e que, acidentalmente, naquele contexto, elas funcionam como uma preposição. E aí eu tenho como exemplo, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, segundo, visto. A gente tem também as conjunções, são aqueles termos que ligam duas orações ou duas palavras que têm o mesmo valor gramatical. E ela estabelece uma relação entre eles. Um exemplo que tem aí, José e Maria saíram. José saiu, Maria saiu. Eu poderia utilizar as duas frases, mas para não ficar um texto muito longo, para eu não precisar falar duas vezes, eu utilizo o E para ligar os dois. José e Maria saíram, para não ficar extenso. E eu tenho também a interjeição, que é a palavra que exprime os nossos estados emotivos. Viva! Exprime exaltação. Uau! Exprime admiração. E ai, geralmente quando a gente lê isso num texto, a gente vê que ele especifica uma dor. Nosso tempo dessa primeira aula está acabando. Eu volto em 2, 3 minutinhos com o segundo tópico da nossa aula de hoje, ok? Vou mandar para vocês. Alexandre falou que os vídeos na plataforma não estão abrindo. Eu estou subindo no YouTube normalmente e estou colocando o link na plataforma. Era para estar abrindo para vocês. Vocês podem verificar para mim se é só o do Alexandre ou se de todo mundo não está abrindo para ver se eu posso mudar aqui alguma coisa? Por favor.